Olá, você que está aqui no nosso canal do YouTube, que é um profissional da área da beleza. Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre mix corretores e intensificadores e o que é cada um, quando usar cada um, em que momento você vai precisar de um mix, de um intensificador ou de um corretor, né? E a diferença entre eles, né? Para que você entenda isso na cartela de cores, para que você saiba o momento certo de usar cada um. Então, o nosso assunto aqui hoje é esse. Se você ainda tinha dúvida em relação a esse assunto, hoje a gente vai fazer de tudo para esclarecer o máximo possível sua dúvida aqui. Então, vou mostrar aqui para vocês algumas tabelas que eu separei, tá? Eu escolhi uma tabela importada, essa aqui é a tabela da vela, né? E vou mostrar aqui para vocês, é uma tabela super completa, vou mostrar uma nacional também. Ela tem todas as cores de nomenclaturas aqui de cores que a gente costuma usar. E quando você fecha a sua tabela, aqui atrás a gente tem os mix, né? Que em algumas marcas ele vem como mix, que seria, na nossa tradução correta, seria mistura. Então são para usar com mistura com outras cores. Então por aí você já entende que não é para usar sozinho. Algumas vêm como corretor e intensificador. Qual que é a diferença entre mix e corretor? Nenhuma, é a mesma coisa. Então, se você vê lá escrito mix ou corretor, é exatamente a mesma coisa, tá certo? E o intensificador já não é a mesma coisa e nem usado da mesma forma. Porque o intensificador, ele é para ser usado para intensificar uma cor que você já quer usar no cabelo daquela cliente, mas que você quer mais vibração da cor. Ó, quando você olha aqui, apesar de estar tudo junto, né, escrito aqui como mix, eles também estão, os mix são esses aqui, né, ou corretores, né, e aqui são os intensificadores, que normalmente são entre o laranja, esse cobre e o vermelho, tá? Esses são intensificadores. Em que momento eu uso o intensificador? Vamos dizer que eu queira usar um vermelho no cabelo da minha cliente e ela escolheu esse vermelho aqui, cadê? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Na vela, essa numeração é a 745, né? Então, vamos dizer que ela quer um vermelho como esse. E você quer mais vibração nesse vermelho, mais intensidade. Então, o que você pode estar fazendo? Auxiliando com esse intensificador. Como? De que forma, Magui, que eu vou usar esse intensificador, então? Eu vou colocar para cada 30 gramas de coloração, né? Que pode ser, por exemplo, aquela cor que eu mostrei, o 766, que também é um vermelho, o 762, em algumas marcas é um vermelho bem intenso também. E você queira dar um destaque a mais nesse vermelho, aí você vem aqui e coloca metade de intensificador, que é para quê? Para dar mais vibração na cor, mais intensidade no vermelho. E como eu sei a quantidade que eu vou usar ou com que OX eu vou usar esse intensificador, né? Vai depender de qual é a sua intenção real com esse vermelho. Vamos dizer que você não está com fundo de clareamento do cabelo exposto, ou seja, você não descoloriu o cabelo nada para fazer esse vermelho. E a cliente já tem um fundo castanho, mais ou menos como o meu aqui, um castanho claro, né? Saindo da altura de um 5, e você precisa chegar na altura de um 7. Então, o que acontece? Se o cabelo da cliente for fininho, você vai contar, né, do 5 você tá saindo, 6, 7. Então, eu preciso usar uma X de 20 volumes com a coloração escolhida, mais o intensificador, né, para fazer a misturinha, o X de 20 e aplicar nesse cabelo e eu já vou chegar no fundo 7, né, que é a cor de desejo da minha cliente. Mas vamos dizer que esse cabelo está no castanho também, porém tem muita quantidade de branco, né, que faz com que o fio tenha mais camada de cutícula, então ele se torna um fio mais difícil, mais com mais dificuldade para entrar água, né, para entrar qualquer pigmento, porque tem mais camadas de cutículas, né, ele está mais impermeável e você precisa um OX um pouco mais forte para poder abrir essas camadas de cutículas a mais. Ou simplesmente o fio é mais espesso, é um fio mais grosso e ele está na mesma altura de tom, que seja de um 5, mas é um fio grosso ou tenha muita quantidade de branco. Aí, nesse caso de um fio mais grosso, a gente vai contar o número que a gente está saindo, ou seja, a gente conta 5, 6, 7. Então, eu preciso de uma X de 30 volumes para a mesma mistura e a mesma quantidade de intensificador para que eu chegue no fundo 7, tá certo? Então essa é a diferença, nesse momento o que vai mudar é a OX que você usa, e aí vamos dizer que você esteja saindo de um 4, você tem que contar o 4 também, mesmo que seja um fio mais fino, aí você conta 4, 5, 6, 7, então eu preciso de uma OX de 40 volumes. E se for um cabelo mais grosso ou com muita quantidade de branco na altura do 4, você já nem vai conseguir chegar no 7, você vai conseguir chegar no 6, porque eu preciso contar
o 4, né? E se for um fio mais grosso, eu vou ter mais dificuldade ainda, então não consigo chegar provavelmente na altura do 7, tá? Então nesse momento talvez eu tenha que fazer uma pré-descoloração, pelo menos para revelar o fundo de clareamento que seria do 7 para eu poder aplicar. E aí sim, se você já conseguiu revelar o fundo 7, né, o fundo de clareamento, que é um laranja, você pode aplicar até mesmo com uma X de 10 volumes só para depósito de pigmento, para acrescentar esse pigmento, e a mistura continua sendo a mesma, que seria metade de coloração, que pode ser, por exemplo, um 766, ou um 762, ou um 745, como aquele que a gente viu, que tem um pouco mais de cobre, e aí você vai misturar a metade do seu intensificador, que já vem prontinho aqui na tabela e que já é um pigmento mais revelado, tá certo? Então esses, ou se você queira fazer um cobre, queira esse cobre mais intenso, você pode também fazer a mesma coisa usando o pigmento, né, que seria aqui, esses aqui, que são os intensificadores, correto? Aqui já não são intensificadores. Aí como eu identifico? Normalmente os intensificadores de cor, eles são vermelhos, laranjas e amarelo. Ele nunca tem intensificadores azul, cinza. Aí eles já são os mix ou corretores, né? Que eles podem estar vindo escrito como mix ou corretores, tá certo? E já usa de outra forma que eu vou explicar agora para vocês. Vou mostrar mais uma tabela. Essa é a tabela da linha da Olenka, a MUP, né, do Rodrigo Sintra, e ela também é uma tabela super completa, tá? Tem todas as cores aqui, e aqui também tem os mix, né, que pode vir escrito como mix ou super clareador, aqui ele tá só como mix. Outra coisa que auxilia bastante vocês a entenderem como usar esses mix, né, aqui, auxiliando aqui a estrela de Oswald, que a gente já falou sobre isso também, porém, vocês podem estar usando essa estrela para auxiliar vocês em que momento usar cada mix, né, ou corretor, como esteja escrito na sua tabela, como usar cada um e em que momento usar cada um, né? Então, o que eu posso estar identificando aqui já de momento? Se eu tenho um cabelo que ainda tem muito reflexo laranja, que ainda tem esse laranja de muita evidência, eu posso estar usando um intensificador ou um mix ou um corretor azul, que vai me ajudar bastante. Nesse caso, se você usar o cinza, né, que o cinza é a mistura, né, do amarelo e do azul, não, aí seria o verde, na verdade, o cinza ele é uma mistura do verde com o amarelo, então aí sim você vai ter... Aliás, do verde com o azul, você tem o cinza. Então, quando você está usando o cinza, também te auxilia bastante, mas não tanto quanto você usa o azul puro. Então, talvez, se você estiver usando um cinza, você tenha que colocar um pouquinho mais desse corretor, certo? Mas aqui, ó. Então, você já entende aqui pela estrela de Oswald que você precisa, se você tiver num laranja, você precisa usar um mix azul. Se você tiver num amarelo, um amarelo mais clarinho, você precisa usar um mix violeta, que normalmente é representado, no caso dessa tabela aqui, pelo 2, né? O violeta. E ele tem uma cor que já é o pérola, que já vem pronta aqui de mix para você. Deixa eu só virar a tabela aqui. Que você encontra aqui, ó. Esse pérola, que é o /012, que ele já é uma cor misturada, né? Do 1 aqui com o violeta, que você pode estar usando nas alturas do fundo 9 e 10. Não recomendo que você use no fundo 8, porque o violeta é metade vermelho, né? Então, você ainda vai ter uma quantidade de vermelho em evidência, por conta do violeta ser a mistura do vermelho e o azul. Então, você tem metade de azul, metade de vermelho. E se você está colocando no fundo 8, que ainda tem laranja, que nesse laranja também contém vermelho, você pode estar realçando a cor mais avermelhada. Então, em que momento que a gente usa mais esse corretor aqui? Nos tons mais claros, quando você já está no amarelo claro, que seria entre o fundo 10 e o fundo 9. Aí sim é recomendado usar esse. Já o cinza, que é representado pelo /11 aqui, a gente já pode usar nos fundos mais escuros, como o fundo 8 e até mesmo o fundo 7, dependendo de qual for a sua intenção, de esfriar uma cor no fundo 7, que ainda está muito laranja, e você precisa esfriar essa cor, ou no fundo 8, que também ainda contém bastante laranja, apesar de já ter amarelo. Mas aí você precisa esfriar mais e você pode estar usando ela também. Nesse caso aqui, você pode estar usando como intensificador para realçar dourado em alguma cor que você precisa dar mais destaque de dourado, ou até mesmo para auxiliar mais em cobertura de branco, tá? Então esse aqui você também pode estar usando dessa forma. E aqui, por fim, o verde, que a gente usa para neutralização do vermelho, que se você dar uma olhadinha aqui na tabela, você vai perceber isso muito nítido, tá?
que o vermelho é neutralizado pelo verde e vice-versa, né? Então, em que momento que a gente usa o verde, que é o mix verde, quando a gente está na altura do fundo 5, 6 e 7, que a gente ainda tem o vermelho em evidência. No fundo 5 a gente tem ele mais evidência ainda, porque ele tá um vermelho muito intenso, então você pode usar até 2 gramas do mix verde para cada 30 gramas de coloração. Vamos dizer que você vai usar lá uns 5, 1, né? Ou um 5-0, e aí você queira tirar o reflexo avermelhado. Então você pode estar fazendo o quê? Usando o mix verde para auxiliar você a neutralizar ainda mais esse fundo vermelho, tá? Então nesse caso você vai usar 2 centímetros, né, de mix verde para cada 30 gramas de 5,1, e você vai conseguir neutralizar ainda mais esse vermelho. Na altura do 6, a gente ainda tem, no fundo de clareamento 6, a gente ainda tem um vermelho laranja, que ainda tem muita quantidade de vermelho, e também pode ser usado o 6, ou o mix verde, para auxiliar a neutralizar. No fundo 7, que a gente ainda está lá no amarelo, né, no laranja, porque é só laranja, você também pode usar, porque laranja é amarelo e vermelho, então metade de vermelho ainda contém nessa cor. E se você precisa esfriar essa cor para um 7,1 pelo menos, você pode também estar auxiliando com o verde, tá certo? Ou fazendo a mistura entre o verde e o cinza, que também contém azul, que vai te ajudar a neutralizar mais. Então, dessa forma você vai usar os corretores e o intensificador simplesmente para intensificar a cor que você queira dar mais destaque. Outra pergunta que eu sempre recebo é se eu posso usar esses corretores aqui direto numa mecha descolorida e ele vai ficar verde. Um exemplo, descolorir a mechinha, vamos dizer que fosse uma cor como o meu aqui, que tem uma cor fantasia, né, que já está um pouco desbotado, porém ainda tem um azul aqui, vamos dizer que ele tivesse no amarelo clarinho e eu terminei de descolorir, e se eu posso usar esse intensificador, esse corretor verde, né, esse mix aqui, para deixar verdinho essa mecha. Não posso, porque na verdade esse é um pigmento puro, então quando eu usar ele vai escurecer até chegar bem próximo de um preto, ou até de uma cor bem chumbada, estranha, então ele não é para esses fins. A gente pode falar mais aqui sobre como usar as cores fantasia e qual o melhor fundo de clareamento para cada cor. Isso pode ser um tema para um próximo vídeo. Se você tiver mais curiosidade sobre isso, deixa aqui nos comentários e a gente vai fazer um vídeo específico para você aqui sobre como usar as cores fantasia e o melhor fundo de clareamento para cada cor. Então não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos, apertar o sininho de notificação para que você continue recebendo nossos vídeos.